Bom, então vamos lá, né, para a teoria dos orbitais moleculares. Na realidade, não vou me ater muito à teoria dos orbitais moleculares, e sim aos semicondutores e como é que a partir dessa teoria a gente chega aos conceitos de condutores, semicondutores ou não condutores, tá certo? Então aqui no caso o modelo do orbital molecular para os metais, né? A ligação delocalizada requer que os orbitais atômicos em um átomo interajam com orbitais atômicos de um átomo vizinho. Então, como a gente já viu na teoria dos orbitais moleculares, eu tenho naquelas moléculas diatômicas eu tenho dois átomos, né, que tem esses os orbitais, né, desses átomos isolados. E aí nesse caso nós temos, não está aparecendo a minha mão aqui, né? Nós temos esses átomos com orbitais isolados. Quando eles interagem, eles formam novos orbitais, né? Orbitais ligante e antiligante, certo? Então aqui está tendo é um exemplo aqui acho que não vem muito ao caso, né? Que é o exemplo, os elétrons da grafita ou do grafite, né, estão delocalizados sobre um plano inteiro. As moléculas de benzeno têm elétrons delocalizados sobre um anel, tá certo? Então, assim, no caso, quando a gente forma os orbitais, né, moleculares, esses elétrons estão sendo distribuídos em toda a molécula. Né? Então, assim, é só um exemplo da distribuição desses elétrons em toda a molécula, formando orbitais moleculares. Tá certo? Bom, o número de orbitais moleculares é igual ao número de orbitais atômicos. Né? Então, como a gente já viu, né? Então, se eu tenho dois orbitais atômicos, eles interagem para formar dois orbitais moleculares. Em geral, se eu tenho dois, número par de orbital, né? Eu vou formar dois orbitais novos. Né? Então, um orbital ligante e outro antiligante. Tá certo? Ah, nos metais, há um número muito grande de orbitais, ou seja, como a gente já viu na estrutura dos metais, é como se todos os metais estivessem interagindo entre si. Então eu não vou formar uma molécula, e sim como se fosse uma macromolécula, né, onde todo mundo está todo mundo junto e misturado, ou seja, todos os átomos estão interagindo, os elétrons de todos os átomos estão interagindo entre si, tá certo? Então essa daí que parece um pouco mais complicado, mas teoricamente não é tão complicado assim, a gente não vai aprofundar muito. Se fôssemos fazer um trabalho de mestrado e doutorado na área de química de materiais, aí sim precisaríamos aprofundar. Mas aqui é só para ter uma ideia, né, de como que é essa ligação metálica à luz da teoria dos orbitais moleculares. Tá certo? Então, por exemplo, se eu tiver um átomo aqui, né, por exemplo, um átomo de lítio, tá certo? Eu vou ter um orbital 1s e 2s. 1s2, 2s1, certo? Então aqui no caso seria os orbitais atômicos. Se eu tiver dois átomos aqui, o que, que vai acontecer? Esses átomos interagiriam e formariam orbitais ligante e antiligante. E aqui também, no S e 2S, né? Então ligante, antiligante, ligante, antiligante. Né? Só para os dois S aqui. Né? Então, só para esse exemplo é para o átomo de lítio. Tá certo? Se eu tiver três átomos, se o número de orbitais são ímpares, ou o número de átomos são ímpares, pode ser que um orbital não tenha interação. E aí por isso que eu tenho que tomar cuidado. Aqui eu tenho um orbital ligante, o de cima é antiligante, e se eu não tenho, se eu tenho um orbital aqui que não interagiu, ó, ele está na mesma energia do orbital original, então se ele não interagiu com outro orbital de um outro átomo, ele será chamado de orbital não ligante. Então aqui é antiligante e aqui é não ligante, ou seja, o não ligante nem cheira nem fede. Né? O ligante ele contribui para a ligação, o antiligante ele destrói a ligação e o não ligante ele não influencia na ligação. Ele nem ajuda e nem atrapalha na ligação. Então, não ligante é diferente de antiligante, certo? Se eu pegar quatro átomos, aí eu aumento a quantidade aqui de orbitais moleculares, tá certo? E aí, numa estrutura metálica onde tenho milhões e milhões, bilhões de
átomos de metálicos, então eu formaria aqui infinitos orbitais moleculares também, tá certo? E aí no lugar de eu formar aqui orbitais definidos, eu vou ter aqui uma gama de orbitais, uma quantidade infinita aqui de orbitais moleculares, que eu vou chamar não mais de orbitais definidos, mas assim, banda de orbitais moleculares, tá certo? Se fosse a banda, são vários músicos, aqui banda, né, na teoria dos orbitais moleculares, seria uma junção de muitos orbitais moleculares, tá certo? Então eu vou ter a formação de bandas, tá certo? De orbitais moleculares, ok? Então aqui, o que nós temos? Né? À medida que o número de orbitais aumenta, seu espaçamento de energia diminui e eles se ligam, tá certo? O número de elétrons não preenche completamente as bandas dos orbitais. Consequentemente, os elétrons podem ser promovidos para bandas de energia desocupadas. Então, por exemplo, eu tenho um orbital, né? Se eu tivesse aqui esse orbital aqui ocupado e esse desocupado, certo? Conforme eu vou formando as bandas, tem uma banda aqui que ela originalmente não tem elétrons, tá certo? E a outra aqui que originalmente tinha um ou dois elétrons, então aqui nesse caso aqui eu vou ter uma banda aqui ocupada por elétrons. Então eu vou ter duas características, né? Eu tenho uma banda de vários orbitais moleculares, mas tem uma parte que estão desocupados por elétrons e outra parte que está ocupada por elétrons, certo? Então aqui o que isso que eu vou é a principal, né, definição dos metais, semimetais e os isolantes, tá certo? Se a gente observar aqui, ó, então aqui no caso eu tenho dois grupos de banda. A banda original aqui embaixo são os orbitais originais que tinham elétrons. E essa banda superior aqui é as que estavam desocupadas, tá certo? Então, no metal, ó, essas duas bandas aqui, elas se tocam. E aqui no caso é muito fácil de eu promover elétrons dessa banda para outra, tá certo? Isso que vai definir o meu metal, ok? No semicondutor, essas bandas estão um pouco afastadas, mas não fica difícil de eu promover elétrons dessa banda. Ó, aqui está até representado, os pontinhos pretos são representando os elétrons, que o orbital original aqui ocupado e o desocupado. Um tinha elétron, outro não tinha elétron. Então aqui no caso, essas duas bandas aqui elas se tocam, então facilmente eu transfiro elétrons de uma banda para outra. Essas que estão levemente afastadas, né, eu consigo com alguma dificuldade promover elétrons de uma banda para outra, certo? E no caso, né, se elas estiverem muito afastadas aqui, essas duas bandas estiverem muito afastadas, dificilmente eu vou conseguir promover elétrons dessa banda para essa, tá certo? Que são os chamados isolantes, né, os materiais isolantes, tá certo? Então, essa diferença de energia aqui que vai me definir se uma substância é metálica, semimetálica ou isolante, tá certo? Então, essa diferença de energia, esse band gap, né, ou a diferença de energia entre o orbital de maior energia aqui, né, nessa banda e o de menor energia na outra banda, tá certo? Então, se elas se tocam, o material chamado considerado como um metal, ou características metálicas, pelo menos propriedades elétricas metálicas, né? Aqui no caso semicondutor, quando tem uma pequena diferença dessa energia, e quando a diferença de energia é muito grande, né, eu vou chamar de isolante, tá certo? Essas duas bandas aqui terão nomes específicos também, tá certo? Então eu vou ter uma banda de valência e a banda de condução.
A banda de valência é a banda onde eu tenho originalmente os elétrons, tá certo? E a banda de condução seria a banda que está vazia, onde eu posso promover aqui elétrons, né? Ah, e se eu conduzir facilmente, né, os elétrons da banda de valência para a banda de condução, né, então pode ser que esse material seja um metal, né, se eu não tenho dificuldade nenhuma de conduzir os elétrons da banda de valência para a banda de condução. Se eu tenho que gastar um pouco de energia, mas mesmo assim eu consigo promover elétrons da banda de valência para a banda de condução, esse material é chamado de semicondutor. Já se eu tenho muita dificuldade, precisar de muita energia para conduzir elétrons da banda de valência para a banda de condução, esse material vai ser chamado de isolante. Certo? Então, uma vez que as diferenças de energia entre os orbitais são pequenas, a promoção de elétrons ocorre com um pequeno gasto de energia. Tá certo? Isso, no caso, né, essa frase aqui, ela está se referindo aos semicondutores, né, onde tem uma pequena energia que vai promover elétrons de uma banda de valência para uma banda de condução. Certo? Bom, vamos só aprofundar um pouquinho mais aqui, né? Então, aqui no caso, nós temos essa diferença de energia aqui, certo? Eu tenho um nível chamado nível de Fermi, seria uma diferença, como se chama, uma energia média aqui entre a banda de condução e a banda de valência. Né? Mas não vai ser importante para a gente esse nível de Fermi agora, certo? Mas aqui o que vai acontecer? Um metal, eu tenho a sobreposição da banda de valência com a banda de condução. Né? Um semimetal, eu tenho uma pequena diferença aqui entre a banda de valência e a banda de condução. E aqui no caso do isolante, eu tenho uma diferença expressiva, né, entre a banda de valência e a banda de condução. Em alguns momentos, né, e a gente vai ter isso também na inorgânica 2, né, nós temos os termos LUMO e HOMO, tá certo? Então aqui, ó, o HOMO já está escrito aqui o que significa Highest Occupied Molecular Orbital. O orbital molecular ocupado de maior energia. Ou seja, aqui os limites aqui, né, dessa diferença de energia vai ser aqui no caso o orbital molecular aqui de maior energia ocupado por elétrons, tá certo? E aqui o limite inferior aqui também, né, o limite superior aqui seria o lowest unoccupied molecular orbital, ou seja, orbital molecular desocupado de menor energia. Essa diferença entre esses dois orbitais aqui é o que vai me definir se minha substância é um metal, um semicondutor ou um isolante, um material isolante, tá certo? Então, o chamado aqui diferença dessa energia, chamado de band gap, né? Ou seja, a diferença de energia aqui que vai me dar aqui a, a característica do meu material quanto à condução de eletricidade. Se é um metal, tem propriedades de condutor ou de um metal, um semicondutor ou um isolante. Né? Aqui tem só uma tabelinha, né, mostrando, parecido com o que eu já mostrei anteriormente. Né? Então, por exemplo, os que são materiais isolantes, semicondutores e os metálicos. Tá certo? E aqui, por essa condutividade aqui, a gente consegue ter uma ideia desse band gap, tá certo? Então, por exemplo, aqui cobre, ferro, né, tá na ordem aqui, né, de 10 a quinta, né, aqui a condutividade ohms por centímetro, né? Então nós temos aqui esses materiais como se fossem metais, tá certo? Ou como se fossem condutores, né? Aqui no caso, os semimetais, né, estão na ordem aqui de 10 a 0 a 10 a menos 4, né? Ou 10 a menos 1, talvez. Né? Aqui no caso, abaixo
né, de 10 a menos 8, por exemplo, 10 a menos 7, 10 a menos 8, nós temos já características de isolante, como por exemplo o vidro, o diamante ou a sílica fundida, certo? Então nesse caso aqui a gente pode classificar, né, esses materiais, né, como metais, semicondutores ou isolantes, ou condutores, semicondutores e materiais isolantes, certo? Bom, qual o comportamento geral desses materiais, né, quanto à temperatura, né? Os metais, geralmente, né, se a gente aumenta a temperatura dos metais, a condutividade diminui, né, porque como aumenta a agitação dos elétrons, esses elétrons impedem um pouco a passagem da corrente elétrica, certo? E aí vai diminuir um pouco a condutividade, né? O contrário nos semicondutores, né? Se a gente aumenta a temperatura, aumenta a energia interna e isso ajuda a promover os elétrons da banda de valência para a banda de condução, né? Então, diferente dos metais, os semicondutores, a condutividade aumenta com o aumento da temperatura, né? E os isolantes, né, a condutividade é muito baixa e não conduz a eletricidade, mesmo aumentando a temperatura. E nós temos os supercondutores, né, que eles começam, são materiais que têm resistência quase zero à passagem de corrente elétrica, mas isso a uma temperatura muito baixa, né? Então, sólido com resistência nula à passagem de corrente elétrica. Então, aqui no caso, o supercondutor mais famoso até hoje, né, ele geralmente aqui ele consegue ter essa propriedade de supercondução a 100 graus Kelvin, né? Mas a maioria dos materiais, né, quando a 20 kelvins, ou seja, mais ou menos 250 graus Celsius, que é bem difícil chegar a essa temperatura, né, a maioria dos materiais se comportam como supercondutores, né? Já esse material aqui, né, esqueci o nome dele, o semicondutor, acho que é 123, né? E aqui no caso com 100 graus Kelvin, né? Aqui, por exemplo, com nitrogênio líquido, a gente conseguiria já fazer com que esse material se comporte como um supercondutor, né? Que era a ideia daqueles trem-balas, né, do Japão, né, de usar supercondutores para ter resistência nula, né, os trens levitarem, né, sobre os trilhos, né? Tem uma propriedade magnética que faz levitar esses materiais. Se quiserem, pesquisem, né? Ou perguntem, né? Eu já trabalhei quando dava aula de inorgânica na Alemanha, a gente construía esses supercondutores, né? Para demonstrar para os alunos que tinha um grupo de trabalho que trabalhava especificamente com supercondutores. E aí na inorgânica avançada a gente sintetizava esse supercondutor 1, 2, 3. Né? Bom, aqui só um gráfico, né? Então, aqui no caso, com o aumento da temperatura, né? A, a, a condutividade dos metais elas diminui, né? Nos supercondutores, com aumento expressivo da temperatura, né? A condutividade aumenta, né? Porque aí vai promover mais facilmente os elétrons a uma alta temperatura, né? A, da banda de valência para a banda de condução, e aqui os supercondutores, né? Então eles começam a se comportar como supercondutores, né, a uma baixa temperatura. Então aqui no caso a condutividade aqui chega a ser quase zero, né? Aqui é uma baixa temperatura, a gente começa a aumentar expressivamente aqui a condutividade desses materiais, ou seja, a resistência chega próximo de zero. Bom, aqui no caso, ah, um exemplo só do diamante de grafite, né? Recomendo a consultar as estruturas dessas espécies. Queria colocar lá nas atividades da família do carbono, mas ia ficar muita coisa, eu acabei tirando.
né? Mas é bem interessante a gente comparar a estrutura do diamante e do grafite. E aqui só comparando a teoria dos orbitais moleculares dessas duas substâncias, né? Por que, que o diamante é isolante e a grafite é condutora, né? Então aqui nesse caso o diamante é isolante, né? Existe uma grande diferença energética entre as bandas preenchidas e as bandas de valência e a banda de condução. Então aqui, ó, a gente pode perceber que o carbono, né, tem o sigma, a banda sigma e a banda sigma estrela, ou seja, a banda ligante e a banda antiligante. A diferença é muito grande entre essas duas bandas, certo? E aí nesse caso o diamante será isolante. Então posso explicar essa 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 propriedade isolante do diamante à luz da teoria dos orbitais moleculares. Ou seja, quanto maior a distância, né, ou a energia homo-lumo aqui, né, esse band gap, quanto maior esse band gap, maior é a propriedade isolante, certo? A grafite, a diferença energética entre as bandas preenchidas e a banda de condução é pequena, né? Então aqui nesse caso, ó, aqui as bandas pi, como a gente viu lá nas ligações de carbono, eu já começo a ter elétrons aqui nesses orbitais pi, né? E tendo elétrons nesses orbitais pi aqui, eu aproximo aqui esses orbitais aqui a pi ligante e pi antiligante. Então eu consigo promover elétrons de uma a, de um orbital para o outro, certo? No caso do diamante, as ligações são só sigma, né? Então, se vocês observarem na estrutura do diamante, o carbono faz 4 ligações, né? Já no grafite, o carbono faz 3 ligações sigma e uma ligação pi. E aí eu vou ter elétrons aqui nos orbitais pi ligante. E isso vai me aproximar aqui o orbital pi, né, do pi antiligante, e eu aproximo as bandas, banda de valência da banda de condução, e por isso que o grafite é considerado um condutor. Né? Inclusive é utilizado como eletrodo, né? Inclusive nas pilhas. Né? Se você abrir a pilha, tem um bastãozinho de grafite, né, que ele é um condutor. E já o diamante não conduz praticamente corrente elétrica nenhuma. Né? Então é o mesmo material, um alótropo. Né? Alótropos são substâncias de mesmo elemento, mas com estruturas cristalinas diferentes. Né? Então o diamante eles são tetraedros, né? O carbono faz 4 ligações, e a grafite são hexágonos, folhas de hexágono, né? Tem até o grafeno, que é o material do nosso querido presidente, que não entende nada nem de química nem de nada, né? Mas o grafeno é o novo material, é como se fosse o grafite, só que folhas separadas do grafite, tá certo? E é um material muito bom, né? Resistente, né? Mas é praticamente o grafite, né? O grafeno. Só que consegue é uma folha manipulada desse grafite, né? E nesse caso consegue conduzir corrente elétrica e bastante, né? E aí nesse caso é utilizado o diamante, uma das substâncias mais duras usadas para cortar vidro, por exemplo, né? E também em joias. E o grafite a gente utiliza como lápis, né? Porque conforme a gente vai passando pelo papel, vai ficando as folhas, né, do grafite, né? Mas ele conduz corrente elétrica também, então utilizado também como eletrodo em pilhas, né? Em vários sistemas também de condução elétrica, né? Onde tem que fazer, por exemplo, eletrólise, né, de um material inerte. Legal, né? Bom, eu vou dar uma parada aqui para não ficar tão extenso esse vídeo, mas aí tem isso aqui só é uma sobremesa, né, que seria tipos de semicondutores. Né? Acho que caiu uma vez uma questão no ENAD, né, sobre esses semicondutores, e em alguns lugares, acho que mais quando tiver uma prova de inorgânica específica, aí é importante esse conceito de semicondutores aqui que eu vou mostrar, né? Mas vou fazer uma aula à parte, certo? Até mais.